Pessoal, uma alegria muito grande podermos estar reunidos mais uma vez para a gente poder falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, aprender um pouco mais, ouvir um pouco mais sobre o que o Mestre tem a dizer, seus ensinamentos que estão conosco há tanto tempo e a cada dia que passa cada vez mais atuais. Mas antes da gente começar, vamos todos elevar os nossos pensamentos até Jesus, fechar um pouquinho os nossos olhos, agradecendo ao Pai bondoso, ao Pai generoso, por estarmos reunidos nessa casa de amor e de fraternidade, por estarmos reunidos aqui como verdadeiros irmãos, agradecendo ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos e pela oportunidade que nós temos de sermos recebidos nesta casa, onde os benfeitores espirituais estão há muitas horas trabalhando e cuidando dela, para que pudessem nos receber com todo amor e com todo carinho. Pedimos o concurso de todos eles para que tenhamos o equilíbrio e a serenidade necessários para que possamos sair daqui hoje renovados para a semana que se inicia. Que assim seja. Então, como o João comentou, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, não separar o que Deus juntou. Mas antes da gente começar a leitura do Evangelho, que vai servir de preâmbulo para o nosso bate-papo, para o nosso estudo de hoje, trazer algumas curiosidades, sobre esse capítulo. Esse capítulo do Evangelho, e todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o capítulo mais curto. O mais curto. E curiosamente também, diferentemente dos outros capítulos do Evangelho, onde sempre após o trecho do Evangelho de Jesus, sempre vem uma orientação, uma carta, algum documento que foi ditado pelos benfeitores espirituais, orientando a respeito daquele capítulo. E esse capítulo, curiosamente, também não tem. E nós vamos entender por quê. Então, vamos ao trecho do Evangelho que está nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, que nos diz assim: E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o, dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse ainda: Por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. E replicaram-lhe os fariseus: Pois, por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes Jesus: Porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, também comete adultério. Então, meus amigos, a gente não pode olhar o tema do Evangelho de hoje como algo superficial. Ele é bastante complexo. E Jesus ele foi questionado pelos fariseus com base na lei mosaica. E Jesus, na sua sabedoria, os respondeu com base na lei mosaica também. Eles queriam, na verdade, os fariseus, avaliar o tamanho do conhecimento de Jesus. Por isso que no texto do Evangelho diz que os fariseus estavam tentando-o, ou seja, estavam lá, fustigando Jesus para saber qual que era o conhecimento dele, até onde ele ia. E aí, quando Jesus respondeu com base na lei mosaica, a gente precisa entender que, a não ser o que procede de Deus,
Ou seja, tudo que procede de Deus é imutável, mas o que procede do homem, isso sim é mutável. Então as leis humanas, elas acabam se modificando de acordo com os lugares e com o tempo. E aí eu trago para nós as questões 695 e 696 o Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: essas duas questões, elas abordam que o casamento é a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha evolutiva da humanidade, porque ela estabelece a sociedade fraterna. E ela está presente em todos os povos, mesmo em condições diversas, diferentes. Então, a abolição do casamento, por exemplo, seria um regresso da evolução do homem. E aí, como a gente vê como Jesus, ele era tão claro nas suas palavras, mesmo nos ensinando sobre parábolas, porque ele nos diz o seguinte: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deixará o homem pai e mãe. Naquela época, quando Jesus disse isso aos fariseus, foi um choque, porque na cultura daquela época, a mulher é que saía, que deixava pai e mãe, e ia morar junto com o homem que ela havia desposado. Só que eles moravam aonde? Na casa da família do esposo, do homem. E quando Jesus disse: deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com a sua esposa, com a sua mulher, isso foi um choque. O pessoal ficou boquiaberto, né? E aí, quando a gente entende um pouquinho o que nos foi passado, a gente começa a pensar, né? O próprio Livro dos Espíritos nos diz que, quando Kardec indaga, aos benfeitores espirituais a questão do casamento, e os benfeitores espirituais respondem que o casamento é um progresso. A união entre um homem e uma mulher, entre um casal, é um progresso na vida da humanidade. Por quê? Porque ela é libertadora. Por que ela é libertadora? Porque é a partir do casamento é que se formam as famílias. E aí, fazendo uma conexão com a lei de sociedade, é através das famílias onde nós vivemos em sociedade pela primeira vez. E é através da família, através da lei de sociedade, que nós trabalhamos na nossa evolução, no nosso burilamento espiritual. Os maiores professores que nós temos são a nossa família. E aí depois as pessoas do nosso convívio social, como por exemplo o trabalho, a casa espírita, um curso que a gente faz aqui e lá, ou seja, a nossa própria sociedade, nós vivemos para esse nosso desenvolvimento espiritual. Então, o que nós pensamos, o casamento é de ordem divina e a união conjugal, para que se operem o quê? A renovação dos seres. Então, é através da família que se opera a renovação dos seres. Essa é a ordem natural das coisas. Mas as condições que regulam essa tal união, isso sim são condições humanas, que fazem parte das leis que estão nos países onde as pessoas se casam. Então, por exemplo, a lei da união conjugal no Brasil é diferente da China, é diferente da Tailândia e assim por diante. Aí que nós pensamos o seguinte: por que existem essas leis? Para que o homem não seja um selvagem. Então, por exemplo, se a gente pegar a idade da pedra, o homem, ele tinha a sua companheira, passava de um tempo, ele ia para outra, então nós deixamos de ser selvagens. E nós precisamos dessas leis. E aí, na parte da união conjugal, na parte divina, essa lei, ela é imutável, meus amigos, e aí eu vou explicar para vocês. Ela é exclusivamente moral. Por quê? Porque é a lei do amor. Aí eu trago de novo para a gente os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele baseou todo o seu evangelho, todos os seus ensinamentos com base na lei do amor. E isso não é diferente numa união conjugal, no casamento. E aí, quando a gente
Pensa no casamento, aonde há a união do casal, que ela é não fundamentada, ela não é baseada no amor, e sim baseado no que? Na satisfação do orgulho, da vaidade e dos interesses materiais. Normalmente essa união ela está fadada ao fracasso. E aí quando eu falo do orgulho, da vaidade e dos interesses materiais, uma coisa que a gente vê muito comum hoje em dia, né? É aquele marido que tem a esposa troféu, ou aquela esposa que tem o marido troféu, ou aquele homem ou aquela mulher que se interessa um pelo outro apenas pela condição financeira da família, e aí fala assim, opa, eu vou casar com ele ou com ela porque ali eu vou me dar bem. Isso acontece muito, e normalmente essas uniões elas estão fadadas ao fracasso. Só que as leis humanas elas não interferirão se a união ela estiver fundamentada no amor. E aí eu trago para a gente o livro O Consolador, ditado por Emmanuel a Chico Xavier em 1940, que nos traz a questão 179, que nos diz assim: no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Olha que questão que nos trouxe o Emmanuel, né? Um livro de 1940 tão atual. Aí a resposta de Emmanuel é o seguinte: o matrimônio na terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes das suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias, ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então vejam só, quando há a união de um homem e de uma mulher, do casal, já foi assumido esse compromisso na existência espiritual, ou seja, antes daquelas duas almas terem reencarnado, eles já assumiram o compromisso lá de que estariam aqui unidos, e já haviam um combinado, vamos chamar assim, entre eles, das provas e expiações que aquele casal estaria vivenciando um com o outro. Vejam só, e aí neste consórcio ainda existem outras almas que estariam vindo à família no papel de filhos, de irmãos, de tios, de tias, ou seja, nós estamos todos conectados, está tudo interligado, com compromissos assumidos na existência espiritual, antes do regresso. E aí, meus irmãos, quando, mesmo com todo esse compromisso que nós assumimos perante os benfeitores, a hierarquia espiritual, nós falhamos, ou seja, desistimos do casamento por razões A, B ou C, que nos levam à separação, nós deixamos de cumprir este combinado e fatalmente seremos fadados a uma nova reencarnação para o cumprimento daquilo que foi combinado e não realizado. Vejam só que interessante. E aí, trazendo de novo para as leis humanas, elas devem ser ignoradas? Não, claro que não. O homem não pode viver sem elas, nós temos leis a cumprir. E aí eu trago para nós a questão 697 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: a indissolubilidade do casamento pertence à lei natural ou à lei humana? A resposta dos benfeitores espirituais: é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis, somente as leis naturais que não. E aí, levando para o segundo tema
que é o divórcio. O divórcio, ele é o quê? Uma lei humana que tem por finalidade separar legalmente aquilo que já estava separado de fato. Ou seja, muitos casais se separam, separação física de corpos, mas precisam do divórcio o quê? Para legalizar a sua situação. Não é contrário à lei de Deus, o divórcio. Mas ela só o quê? Reforma o que os homens fizeram. E tem aplicação nos casos onde o quê? A lei divina, que é a lei do amor, não estava sendo considerada. Então, nem mesmo Jesus, ele cravou, ele consagrou a indissolubilidade do casamento. Lembrando o que ele disse no Evangelho de hoje: mas Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar as suas esposas. Mas por que Moisés fez isso? Lembrando, por causa da dureza do coração dos homens àquela época. E aí eu trago para vocês a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, em que Paulo nos fala sobre o divórcio e o casal que quer separar-se. Paulo diz que assim seja, porque o ser humano, ele não veio para viver na servidão, ele não veio para viver carregando aquele fardo, ou seja, ele veio para viver em paz. É isso que Paulo nos traz nessa epístola. O Chico Xavier, ele dizia que o divórcio, na verdade, ele é considerado uma medida humana, mas porém uma medida o quê? Legítima. Ele dizia que as dívidas, as encarnações anteriores daquele casal, ou aquelas que foram adquiridas nesta existência, haveria o que, pessoal? A bondade, a misericórdia divina, a misericórdia de Deus, nosso Pai, que nos permite reencarnar novamente para o cumprimento e o pagamento desses débitos adquiridos. Deus é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso, que mesmo para uma lei humana como a lei do divórcio, Ele nos dá a oportunidade de quitarmos os nossos débitos. E aí, eu trago um ensinamento dos nossos irmãos muçulmanos, que inclusive consta no Alcorão. O Alcorão, ele nos diz o seguinte: que quando não existe mais a possibilidade da harmonia familiar, ou seja, quando a harmonia da família, a harmonia do casal não puder mais ser mantida, o divórcio é a saída. Olha só, o Alcorão, que tem muitos pontos de certa maneira radicais, mas neste ele é bastante compreensível, ou seja, não tenho mais como viver em harmonia, eu não posso mais viver em conflito, então o melhor caminho é o divórcio. E aí eu trago para nós, meus queridos amigos, mais uma questãozinha do Livro dos Espíritos, dessa vez a questão 940, em que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: a falta de simpatia, e aqui eu colocaria até empatia também, entre os seres destinados a viver juntos, não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Os benfeitores espirituais respondem: muito amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades que, na maioria das vezes, vós sois a primeira causa. Ou seja, nós somos a causa da nossa própria infelicidade. Aí os benfeitores espirituais complementam: em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Deus não nos obriga a vivermos com aqueles que nos desagradam, de forma alguma. Depois, nessas uniões, vós procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição, do que a felicidade e a afeição mútuas, e sofreis então
apenas a consequência dos vossos preconceitos. Então, ou seja, a gente não é obrigado a viver com ninguém que nos desagrada, não é verdade? Foi o que os benfeitores espirituais eles nos ensinaram. E aí, eu lembro de um ensinamento de Jesus. Todos aqui se lembram o que Jesus dizia quando ele entrava num templo, numa sinagoga, numa casa, num comércio. Qual era a primeira coisa que Jesus dizia quando ele entrava nesses locais? Ele dizia o quê? Que a paz esteja convosco. Não é verdade? Jesus sempre dizia isso. E o que Jesus queria dizer com a paz esteja convosco? Ele desejava que a harmonia e o equilíbrio que nós precisamos ter para termos a paz espiritual estivessem com todos aqueles no local onde ele estava entrando. A harmonia e o equilíbrio que todos nós precisamos ter para termos a paz espiritual. Então, meus amigos, o que Kardec nos ensinou com a inspiração dos benfeitores espirituais no Evangelho de hoje foi o quê? Mostrar as diferenças entre as leis humanas e as leis divinas. E que sem a instituição do casamento, que ela é o progresso ela é o progresso e libertação para o homem, nós, não todos nós, mas alguns voltariam a viver como selvagens. E seria um regresso, um passo para trás bem grandão na evolução da raça humana. Emmanuel nos diz no livro Consolador que o matrimônio muito frequentemente é o quê? Uma prova redentora do homem. E que nós devemos o quê? Para o nosso casamento, para a nossa vida familiar, para a nossa vida conjugal. Buscar a inspiração através da oração e dos bons conselhos dos nossos benfeitores espirituais. Mesmo que haja a separação, os benfeitores espirituais, os nossos mentores e mentoras, eles estão presentes no nosso dia a dia, pronto para nos inspirar, para nos orientar, para nos dar o passo que devemos seguir. Basta nós, através da nossa oração, através da nossa meditação, nos conectarmos com eles, para que eles possam, no papel de mentores e benfeitores, nos auxiliar nessa caminhada que nós temos a seguir. Porque somente através da reeducação, onde o casamento e a família é uma das ferramentas que nós temos, através dessa reeducação, a gente vai caminhar para a lei do amor, que é o ensinamento que Jesus deixou para nós. E para nós encerrarmos, que já estamos já no finalzinho, a última perguntinha, a última questão do Livro dos Espíritos, que é a 614, que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o que deve se entender por lei natural. Os benfeitores espirituais respondem: a lei natural é a lei de Deus. Ela é a única e necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que o homem deve fazer ou não, e só o homem pode se tornar infeliz, porque da lei de Deus ele se afasta. Vejam só, pessoal, está tudo na nossa mão. E segundo João Evangelista, Deus é amor. E a lei do amor é a maior lei de Deus. E lembrando um pouquinho de Divaldo Franco, quem conhece a Jesus, quem conhece o seu amor, quem conhece os seus ensinamentos, jamais será o mesmo. Meus amigos, essas eram as palavras de hoje, os ensinamentos de hoje. E então, antes de nós irmos para a fluidoterapia, gostaria de convidar a todos então para a gente fechar os olhos e fazermos a nossa prece de encerramento, a nossa singela oração. Mestre Jesus, Mestre querido, nosso irmão maior, obrigado pelos teus ensinamentos, todos baseados na lei do amor e da caridade.
Pedimos ao Mestre querido que esteja conosco nesta semana que se inicia, para que possamos seguir com os nossos desafios, com as nossas provas, com as nossas atividades, com as nossas tarefas, levando em consideração para todas as decisões que nós tomamos, os teus ensinamentos, para que o nosso fardo seja leve. Pois sabemos que tu estás conosco, Mestre querido, orientando e abençoando cada passo que damos. Pedimos aos nossos mentores e benfeitores espirituais que caminhem conosco lado a lado, que segurem a nossa mão quando necessário, para que possamos seguir o caminho reto e justo. Pela porta estreita. É o caminho mais difícil, porém é o caminho correto. E temos a certeza absoluta de que estaremos amparados, aonde quer que estejamos e seja o que estivermos fazendo. Que assim seja, graças a Deus.